Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, quero agradecer a Deus mais uma vez, a oportunidade de poder retornar a esta casa. Pastor Moacir, obrigado pela oportunidade. Hoje é um culto de ensino, Geralmente o pastor da igreja que ministra, ensina a igreja. Então, agradecendo aqui por essa oportunidade. Obrigado. Até porque hoje o dia que nós estamos vivendo está complicado, irmãos, a gente entregar o culto para algumas pessoas que estão por aí, mas eu e o pastor Moacir já nos conhecemos há bastante tempo, Graças a Deus, e é uma oportunidade ímpar para nós podermos compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Agradecer ao presbítero Danilo, sua esposa, sempre conosco, minha companheira também que está ali. Convido os irmãos para nós fazermos uso da palavra de Deus, um texto bem conhecido, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 16, versículo 1 em diante. Vamos ler, vamos estender a leitura até o versículo 4. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 1 em diante. Tradução um pouquinho diferente, mas acredito que os irmãos vão compreender. Todos acharam? Amém. Diz assim a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Vieram também os fariseus com os saduceus para o tentarem. Pediram que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã haverá tempo ruim, hoje, pois o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, podeis discernir a face do céu, mas não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera procura um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E ele os deixando partiu. Quem pode dizer amém? Amém. Podeis tomar o vosso assento? Toda honra e glória seja dada ao Senhor. É um culto de ensino, então vamos falar aqui de modo mais cadenciado, para os irmãos compreenderem bem. Se os irmãos puderem deixar suas Bíblias abertas, por favor, para nós lermos alguns outros textos, que agora vai ser projetado ali também, mas é sempre bom a gente deixar a Bíblia aberta, E, irmãos, o evangelho que escreveu o evangelista Mateus, ele tem algumas particularidades, haja vista que ele escreve especificamente para o povo judeu. Então os irmãos vão perceber algumas expressões que estão aqui no evangelho que escreveu Mateus. Por exemplo, a expressão reino dos céus só vai ser achada aqui em Mateus, porque é uma expressão especificamente do povo judeu. Quando nós vamos olhar para o evangelho que escreveu Marcos, não vai aparecer essa palavra reino dos céus, porque Marcos escreve com o objetivo de alcançar os romanos. Lucas, nós vamos encontrar também já uma expressão bem erudita, o grego que Lucas escreve, bem mais profundo, mais refinado do que os outros, porque Lucas, como era grego, escreveu diretamente para os gregos. O grego que ele usa é bem mais clássico. E depois, por fim, o evangelho mais simples de todos é o evangelho que escreveu o evangelista João, que tem assuntos diferenciados dos assuntos dos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Então aqui o evangelho que escreve Mateus, nós encontramos muitos detalhes. Nessa passagem aqui especificamente, Jesus está mais uma vez, diante dos fariseus e dos saduceus, que eram aqueles que tinham a responsabilidade de cuidar do templo. Os fariseus, os doutores da lei. Os saduceus eram aqueles que na sua maioria compunham o sinédrio.
que era a maior autoridade religiosa de Israel, composta de 71 componentes. Eram 70 anciãos e mais o sumo sacerdote. Os saduceus não criam em anjo, não criam em ressurreição, não criam em espírito. E os saduceus e os fariseus eram as duas, eram três, na verdade, as três seitas principais dos dias que Jesus atuou aqui na terra: os fariseus, os saduceus e os essênios. Duas delas são citadas aqui, os saduceus e os fariseus. Os essênios não é citado na Bíblia, mas na história eles são citados, mencionados, e eles habitavam na região de Qumran, ali perto do Mar Morto. Mas Jesus, então, agora, na passagem que nós acabamos de ler, está diante dos fariseus e dos saduceus, e esse texto que nós lemos aqui, ele revela que a intenção deles em relação a Jesus era tentá-lo, mais uma vez. E Jesus, conhecendo eles, conhecendo o intuito ou intento do coração deles, porque Jesus atuava com o Espírito Santo constantemente no seu ministério, eles pedem um sinal para Jesus, porque o costume dos judeus era pedir sinais. Os gregos, Paulo disse que eles buscavam sabedoria, mas os judeus buscavam sinais, porque quando eles estavam próximos de Jesus e eles pediam sinais, eles queriam, através dessa estratégia, confirmar se Jesus era o Messias, o Mashiach, que eles aguardavam, ou se Jesus também era um falso profeta. Os sinais eram um teste que eles realizavam para ver se realmente tinha algum embasamento o fato das pessoas dizerem que Jesus era o Messias, ou se Jesus era mesmo um falso profeta, como eles acreditavam ser. Então, o que Jesus diz para eles, quando eles pedem um sinal, ele responde desta forma, né? E Jesus vai dizer para eles: vocês conhecem os sinais do céu, vocês sabem se vai chover, vocês sabem se vai fazer frio, vocês têm habilidades para poder verificar as estações e verificar se o clima vai mudar, mesmo eles não tendo os recursos que nós temos hoje de climatologia, os recursos de meteorologia, mas eles olhando para os sinais do céu, eles olhando para os astros, eles sabiam a cor que o céu estava, se ia chover, se ia fazer calor ou não. Então Jesus disse para eles: vocês sabem muito bem identificar os sinais do céu, mas não sabem identificar os sinais dos tempos. Geração hipócrita e adúltera, eu não vou dar nenhum sinal para vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas. E é interessante que lá nesse mesmo livro, nesse mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no versículo 40, eles também pedem um sinal para Jesus, e Jesus responde a mesma coisa: eu não tenho sinal para dar para vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas. E ele ainda vai citar lá em Mateus 12:40, o grande peixe. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no seio da terra. Nessa passagem que relata, Jesus não vai citar, não vai mencionar o grande peixe. Então isso nos ensina também, nos faz aferir a possibilidade de que o que Jesus queria ensinar para eles não era o fato de Jonas ter passado 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, mas Jesus queria mostrar para eles que eles não conseguiram perceber o grande sinal que estava diante deles. Então, irmãos, me permita aqui nessa noite, à luz do texto que nós acabamos de ler, depois dessa introdução, partindo dessa premissa que eu acabei de trazer aqui, falar um pouco sobre o sinal do profeta Jonas, para que nós possamos entender à luz da Bíblia o que é esse sinal. Depois que eu li esse texto algumas vezes, e não é a primeira vez que eu leio, eu já li muitas vezes esse texto, até observando a respeito dessa palavra, eu fiquei pensando mais uma vez o que realmente poderia ser o sinal do profeta Jonas. Eu acredito que todos nós já ouvimos em algum momento a respeito do profeta Jonas. Os irmãos aqui, quantas vezes já não ouviram os pregadores pregando sobre o profeta Jonas? E eles usam aquela expressão: o profeta fujão, o profeta que fugiu da presença de Deus, o profeta que não quis
desempenhar o papel que Deus o havia designado para ele, fugiu. E nós acompanhando, como nós abrimos, depois irmãos, sei que os irmãos já leram, mas podem voltar a ler o livro do profeta Jonas em casa, especificamente os capítulos 1, 2, 3 e 4. Nós vamos achar aqui ali uma narrativa muito interessante. Essa palavra Jonas, né, que nós falamos em português, na verdade é uma palavra hebraica, Ioná, que se traduz por pomba. O seu significado é pomba. Então, a narrativa no livro do profeta Jonas traz uma história muito interessante, que Deus chama o profeta, que era filho de Amitai, e diz para ele que ele deveria ir até a capital do reino da Assíria, pregar para os ninivitas. E a Bíblia diz que Jonas não gostou dessa ordem de Deus e tentou fugir da presença de Deus. Só que nós não conseguimos fugir de Deus, irmão. O salmista, no Salmo 139, ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Se eu colocar minha cama no Seol, ali tu estás. Se eu colocar minha cama entre as estrelas, ali também tu estás. E ele diz assim: quando eu ainda era uma substância informe, no ventre da minha mãe, ali tu já me conhecias. Isso fala da relação de Deus com a forma embrionária do ser humano ainda no ventre da mãe. Não há possibilidade de fugir, pastor Marcio, da presença do Deus vivo, porque ele esquadrinha todas as coisas. Então, Jonas estava em Jope. Olha que interessante, irmãos. Ele estava em Jope, que se nós formos recapitular, fazer uma análise de hoje, é a capital política de Israel, Tel Aviv. Eles estavam ali, ele sai, pega um navio totalmente numa direção contrária, ele tenta ir para Tarsis, que é no continente europeu, a Espanha, região ibérica. Olha onde que ele queria ir. E os irmãos já conhecem bem, o capítulo 2 vai narrar isso com bastante propriedade, do livro de Jonas. Quando ele dorme, vai para o porão e dorme ali, e a Bíblia diz que vem um vento, o mar fica encapelado, fica revolto, e os marinheiros que eram experientes não conseguiram controlar o navio, começaram a lançar suas fazendas, seus bens no mar, para tentar equilibrar o navio, mas não adiantou. Então eles foram até o navio, o porão do navio, e lá estava quem lá? O profeta Jonas. Eles acordam ele e perguntam: quem é ele? Quem é você? Que ocupação é a tua? O que você faz? E ele diz assim: eu sou profeta, servo do Deus vivo, fugindo, né? Eu sou profeta, filho de Amitai, servo do Deus vivo. E aí ele diz assim: então, vê se você clama aí esse Deus vivo que você está falando, para ver se ele nos socorre, porque nós estamos com o navio quase indo a pique. E a Bíblia diz que Jonas então diz para eles: olha, é o seguinte, o problema que está acontecendo aqui sou eu. Se vocês me lançarem ao mar, vai cessar. Deus vai aplacar a sua ira e o mar vai ficar tranquilo. A princípio eles não queriam fazer, porque estavam com medo, né? Como ele disse que era servo de Deus vivo. Às vezes acontece isso conosco também, né? Muitas pessoas que estão andando por aí, dizendo que é servo de Deus vivo, e a gente, cuidado, né? Cuidado para não tocar nesse ungido aí, mas às vezes a pessoa nem é como Jonas, né? Às vezes nem tem o chamado mesmo, e eles então lançaram sorte, e a Bíblia diz que a sorte caiu sobre Jonas. Então eles resolveram lançá-lo ao mar. Os irmãos já conhecem a história, né? Quando lançou ele ao mar, Deus vai mandar um grande peixe. Mateus 12:40, algumas traduções vai falar baleia, mas no texto original não aparece essa palavra baleia, aparece uma palavra que dá a ideia de um grande peixe, e ninguém sabe que peixe é esse. Provavelmente não é a baleia, mas ele traga Jonas, não mastiga ele, né? Engole ele inteiro, e ele fica ali por 3 dias e 3 noites, seu tipo mesmo da morte e ressurreição de Jesus. Esteve 3 dias e 3 noites no seio da terra. E ele fica em atividade ali, como Jesus ficou em atividade durante o período que ele estava também lá na sepultura. Ele não fica na sepultura. Por que eu estou trazendo isso aqui para os irmãos? Para trazer um panorama aqui, para a gente entender o que é esse sinal. A Bíblia diz que num dado momento, ele ora, capítulo 2 vai narrar, e diz: eu estou nas entranhas, as algas estão em mim, porque os peixes, porque alga, irmãos?
Segundo alguns estudiosos, eles acreditam que aquelas algas foi Deus que fez o peixe tragar para poder retardar o sistema digestivo do peixe e assim ele não absorver Jonas. Porque o peixe, o suco gástrico, né, as enzimas digestivas, era para ter absorvido ele rapidamente. Mas quando Deus está no controle, quando Deus está trabalhando, Ele muda o curso das coisas, Ele trabalha de uma forma que Ele muda até os princípios e as leis da física, da ciência. Aquilo que os homens não podem fazer, o Senhor faz. Então, a Bíblia diz que depois que ele orou, ele diz: orei no fundo do inferno, e Deus deu ordem ao peixe, e ele foi até a praia, que não é a praia de Nínive, viu? Como muitos pregadores dizem que ele vomitou ele lá em Nínive. Isso não tem essa possibilidade, porque Nínive não tem praia lá. Lá só tem o rio Tigre, lá é o atual Iraque. Não tinha como peixe ir lá na praia, não existe praia em Nínive. Nós podemos conjecturar que talvez ele tenha ido lá de onde ele saiu, lá em Jope, e vomitou ele na praia, porque os irmãos percebam que quando nós fazemos algo errado, quando nós saímos da direção de Deus, é comum que Deus faça a gente voltar lá onde a gente errou, para poder ratificar, consertar o erro. Talvez, a Bíblia não diz, mas talvez ele possa ter ido lá e vomitado ele na praia, lá em Jope, para que ele pudesse agora sim, pela segunda vez, nós vamos ver o capítulo 3 de Jonas, pela segunda vez Deus manda que ele vá até a cidade de Nínive, e dessa vez ele compra sua passagem certa e vai. Só que ainda Jonas estava revoltado com o fato de ele precisar pregar para os ninivitas, porque Jonas odiava os ninivitas, era um povo totalmente sanguinário. Muitos dizem que Jonas era covarde, estava com medo que os ninivitas matarem ele. Mas os ninivitas, irmãos, eles tiravam a pele da pessoa viva. Mas Jonas não estava preocupado com isso. Jonas não queria ir até a cidade de Nínive, porque ele sabia que se ele pregasse o evangelho ali, Deus haveria de salvar aquele povo. Ele queria que aquele povo não fosse salvo, porque ele odiava aquele povo pelo fato de que num dia, num dado momento, os ninivitas invadiram a terra onde Jonas morava e mataram o pai de Jonas. Então Jonas, o pano de fundo histórico dessa passagem, não está na Bíblia, mas está na história, é isso. Jonas não queria a salvação daquele povo, ele queria que Deus destruísse aquela nação, que era terrível. Jonas, ele é um dos primeiros missionários que vai para pregar para gentios. Missionário significa enviado, mas mesmo que ele não quisesse, ele foi contra a sua vontade, mas ele não tinha escolha, porque ele era um profeta escolhido por Deus e deveria fazer. Não é como os profetas que nós estamos vendo por aí hoje, que tem escolha, né? Eles escolhem o que eles querem fazer, eles escolhem o tipo de mensagem que eles querem pregar, e eles escolhem o tipo de estilo de vida que eles querem ter. Mas os profetas do Antigo Testamento não eram assim. Eles deveriam aparecer em ocasiões específicas e pregar a mensagem que Deus colocava no lado deles, porque eles tinham um ministério chamado por Deus. Jeremias, a Bíblia diz que ele estava amarrado na corrente como um cão, mas ele subia até onde dava a corrente, nos degraus do palácio, e ele pregava até que ele não conseguia mais. A Bíblia diz que Pazur o açoitava e jogava ele novamente lá no porão, mas ele continuava pregando a mensagem de juízo, porque quem é chamado por Deus tem que pregar a mensagem que Deus quer que seja pregada. Aquilo que está no coração de Deus está no coração do seu povo. Então nessa noite, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, irmãos, diz a Bíblia que Jonas vai e prega. Só que olha que interessante, presbítero Danilo, ele tinha 40 dias para pregar lá, irmãos. Nínive era uma cidade de aproximadamente 120 mil habitantes. Os irmãos imaginem que é uma cidade para a época grande. E ele em 3 dias, se ele andasse um caminho de um dia, por exemplo, ele conseguiria pregar em 3 dias. Foi o que ele fez. Ele estava tão nervoso, eu acredito que ele ia passando assim, só dando um tirinho ali, outro aqui, e dizendo: se Nínive não se converter, em 40 dias ela será derribada, submergida. Então a mensagem é essa, uma mensagem contra a cidade de Nínive. Está no texto do livro do profeta Jonas. Irmãos, a mensagem, quando ela vem contra nós, ela é difícil de digerir, porque nós queremos uma mensagem a favor, uma mensagem palatável, uma mensagem que fala que nós vamos conquistar.
nós vamos ganhar, vamos comprar tal coisa, Deus hoje vai te preparar isso, tem porta para você, o homem de branco está aqui para te entregar isso, hoje você vai receber tua bênção. Mas a mensagem para mim não era essa, a mensagem era de juízo, era uma mensagem de correção, de admoestação, e nós também precisamos desse tipo de mensagem. Hoje em dia é difícil encontrar um profeta que tenha coragem para pregar esse tipo de mensagem, porque as pessoas não querem ouvir, elas querem mais uma mensagem. Olha, a tua bênção, as mensagens de autoajuda, de coaching, que estão por aí, mas o nosso Deus, é claro que Ele nos dá bênção, é claro que Ele proporciona algo bom para nós, mas Ele também nos corrige, porque Ele nos ama, Ele também tem mensagem de juízo para nós, porque eu quero dizer algo aqui que eu sempre falo, irmãos, Deus é amor, mas o amor não é Deus, viu? Deus é amor, mas o amor não é Deus. E há hoje um conceito muito equivocado de amor, que pelo amor se pode fazer tudo, em nome do amor tudo pode, só tem que pregar amor, nós temos que pregar a mensagem pura, bíblica, cristocêntrica, como ela é. Então a mensagem era de juízo, e a Bíblia diz que quando os moradores de Nínive começaram a ouvir, rapidamente eles se converteram. Isso chegou aos ouvidos do rei, e o rei naquele mesmo momento também conclamou um jejum para toda a cidade, até para os animais, jejum e vestimentas de saco, que era tipificando humilhação, se humilhando, arrependimento em toda a Nínive. E a Bíblia diz que a cidade toda se converteu, ouviu a mensagem do profeta Jonas, e isso, irmãos, trouxe um descontentamento abissal para Jonas. Jonas ficou perplexo, e a Bíblia diz que ele saiu da cidade, foi para as montanhas, estava um dia muito quente, e ele ali desejou morrer, pediu a Deus que tirasse a sua vida, e ele disse: eu sabia que tu és um Deus compassivo, longânimo, e que o Senhor ia ter misericórdia desse povo. Ele queria que o povo não se convertesse para Deus destruir. Ele pregou a mensagem, aquela mensagem, achando que eles não vão se converter, mas para surpresa dele, o povo se converteu. Podemos pregar a mensagem, o povo vai ouvir a palavra, o povo vai querer ouvir. Se a mensagem é bíblica, a mensagem pode chegar ao nosso ouvido e vai descer ao nosso coração. Então, irmãos, observe, diz a Bíblia, quando os irmãos podem ler em casa, nós vamos ler alguns textos aqui, mas não talvez um ou dois no livro do profeta Jonas. Ele ficou lá totalmente abalado, e Deus, então, a Bíblia diz que Deus, ele armou uma tendazinha pequena lá, aquelas tendas dos nômades, que era duas estacas, um pelo de cabra ou de ovelha, e deitou lá debaixo. Aí olha o que Deus fez, irmãos. Como Deus sabe trabalhar e nós não sabemos, Ele faz com que uma boboreira, existem algumas outras traduções que não falam boboreira, mas vamos imaginar um pé de abóbora. Ele veio, sabe aquelas abóboras que você planta, que ela vai subindo assim, subindo, e ela subiu na tenda e ela fez sombra onde Jonas estava, e ele gostou. Só que olha o que Deus faz. A Bíblia diz, ali pelo capítulo 4, versículo 4, por ali, 5 e 6 do livro do profeta Jonas, que Deus mandou um verme lá onde estava a boboreira de Jonas. E sabe o que aconteceu? Aquele verme matou aquela boboreira. E Jonas, aí que ele ficou mais abatido, aí ele disse: agora eu quero mesmo que o Senhor tire a minha vida. Desejou morrer. Ele desmaiou, teve um momento que ele desmaiou de tanto calor que estava. E ele, quando ele recobrou o seu sentido, ele disse: eu quero morrer. Não há mais esperança, não há mais nenhuma expectativa para mim. Isso aí acontece muito conosco, De vez em quando eu falo lá para minha esposa em casa: para mim, acho que não tem mais expectativa. Meu ministério, acho que não tem mais. Porque a gente vai esperando e a nossa visão ela é humana, limitada, pequena, débil. Mas Deus trabalha numa instância muito superior à instância dos homens. Deus trabalha enquanto nós estamos dormindo. Jesus falou isso: no momento que eu faço as obras de meu Pai enquanto é dia, a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar, mas ele disse que meu Pai trabalha até agora. Glória a Deus. Enquanto nós estamos dormindo, ele está trabalhando. Irmãos, o fato é que nós vamos agora começar a pensar aqui o que seria mesmo esse sinal
sinal do profeta Jonas. Quando Deus mata essa rouboreira, esse verme, se você tiver a caneta pode anotar, dentro da tipologia bíblica, ele tipifica Satanás. A rouboreira tipifica Cristo, porque aquela rouboreira, ela morreu no lugar dos moradores de Nínive. Jesus morreu no lugar da humanidade, ele tomou o lugar do pecador. Porque quando Satanás mata Jesus na cruz, muita gente não sabe que quem matou Jesus na cruz foi Satanás. Porque antes da ressurreição de Jesus, ele tinha o poder da morte, diz o escritor aos Hebreus. Vamos, se puder projetar esse texto aqui, acho que é o capítulo 2, versículo 14 de Hebreus, por favor. Ele tinha o poder da morte sempre subjugado a Deus, né? Ele só matava o pecador. E no caso de Jó, por exemplo, ele não pôde tocar na vida de Jó, porque Deus sempre teve o comando de tudo. 2,14, como diz aí? Se puder projetar aqui, por favor, Hebreus 2,14. Glória a Deus. Olha como diz o texto. Glória a Deus. Se alguém puder ler em voz alta aí. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse quem tinha o império da morte, isto é, o diabo. Perceberam? Quem tinha o império, o poder da morte? Satanás. Quando ele mata Jesus na cruz, ele cai numa armadilha, porque Jesus era inocente. Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Só que ele não tinha salário para dar para Jesus, porque Jesus não tinha pecado. Então ele cai numa armadilha. Quando ele cai numa armadilha, aí Jesus, o sangue inocente de Jesus, ele serve para a expiação de todo mundo. E o que Jesus faz é pegar o seu sangue, o seu próprio sangue, e como se fosse um leilão espiritual, ele paga o valor equivalente, o resgate da alma do ser humano. E ele deposita no propiciatório, no leilão espiritual, lá no santuário celestial. Então, ele cancela. Colossenses 2,14 diz que existia uma dívida, uma promissória, que estava nas mãos de Satanás, essa promissória. A dívida não era com Satanás, era com Deus, mas quem era o cobrador era Satanás. Quando Jesus morre na cruz, Colossenses 2,14, Paulo diz que ele cancela a dívida, toda a dívida, encravando-o totalmente na cruz. E assim ele expõe os principados e potestades à vergonha, porque Jesus paga essa dívida. E Jesus, ao pagar essa dívida, ele toma o lugar do pecador, e ele passa agora, o pecado cai sobre ele. Isaías, escrevendo no capítulo 53, ele diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Glória a Deus. Então, aquela rouboreira tipifica Jesus, o verme tipifica Satanás. Porque, vamos ler um texto para a gente entender isso melhor. Marcos capítulo 1, do 40 ao 45. Vamos ver se a gente consegue projetar ali agora. Marcos capítulo 1, do 40 até o 45. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Observe. Olha o que o texto bíblico está nos dizendo. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, dizia: se queres, bem, pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse: quero, ser limpo. E tendo ele disse isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia, preste atenção nesse texto, pode até deixar aberto aqui, de sorte que Jesus não podia entrar publicamente na cidade, mas conservara-se fora em lugares desertos, e todas as partes iam ter com ele. Perceba isso aqui, irmãos. O leproso não podia ficar na cidade, ele ficava num lugar deserto, totalmente isolado. A lepra não tinha cura naquela época, e os leprosos ainda tinham
usar um sininho no pescoço, para quando ele estivesse se aproximando no caminho, as pessoas ouvissem e se desviassem do caminho. Ele estava no lugar deserto. E Jesus se aproxima dele, ele pede para ser curado, Jesus cura ele. A lepra tipifica o pecado. Ele é curado. Depois que ele é curado, olha que coisa interessante. Jesus diz: você vai ao sacerdote. Por que o sacerdote? Porque o sacerdote era a pessoa que tinha a autoridade para poder analisar, fazer o teste se aquela pessoa tinha sido curada ou não. Não se mostra ninguém, vá ao sacerdote. As coisas de Deus têm ordem. É preciso fazer como Deus quer. Tem que ir no lugar certo, tem que fazer conforme Deus orienta. Tem os protocolos de Deus, não pode ser quebrado os protocolos. Você não se lembra daquela passagem do livro do profeta Isaías, no capítulo 6? Quando o serafim foi até o altar, pegou uma brasa viva com uma tenaz, que é um instrumento de pegar brasa. O serafim, você sabia que o serafim ele é um anjo de fogo? O serafim é um anjo de fogo. Ele poderia ter pego a brasa na mão, mas ele não pegou, ele pegou com a tenaz. Está lá no texto do capítulo 6 de Isaías. Depois que ele pegou com a tenaz, ele põe na mão e vai até o profeta e toca nos lábios dele e diz: purificados estão os teus pecados, perdoadas as tuas iniquidades. Por que ele pegou com aquele instrumento? Porque tem ordem. Esse altar é o altar lá no céu, é o altar de incenso que fica no piso da sala do trono, que é chamado no livro do Apocalipse de mar de cristal, mar de vidro. Ele pegou aquela brasa com uma tenaz, que é um instrumento específico de pegar brasa, depois sim ele pôs na mão. É que às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, com as nossas ferramentas, com a nossa metodologia, mas a metodologia é dele, a diretriz é dele. É ele que faz do jeito dele, a ordem vem dele, o princípio é dele, a obra é dele, não pode fazer do nosso jeito, é do jeito dele. Então o leproso foi até o sacerdote se mostrar, foi constatado, pastor Macir, que ele não tinha mais lepra. Aí o que ele fez? Ele entrou na cidade. Ele não podia entrar na cidade, mas ele estava curado. Ele entra na cidade, começa a falar de Jesus. Agora olha para onde Jesus vai. Ele trocou de lugar com o leproso. Ele estava na cidade, ele vai para os lugares desertos onde estava o leproso. Percebeu como Jesus veio para trocar de lugar conosco? Aquela bodoreira morreu no lugar dos inibitas. Jesus morreu no nosso lugar, no lugar do pecador. Trocou o lugar conosco. Ele foi para onde estavam os leprosos e nós ficamos purificados. Ele nos livrou da lepra do pecado. É a morte vicária, substituta. Por isso nós estamos aqui nesta noite, para agradecer, porque Ele trocou de lugar conosco. A cruz era nossa. Glória a Deus. Pois bem, pastor Paulo, até aqui eu entendi. Mas o que é realmente o sinal do profeta Jonas? Os fariseus e os saduceus conheciam os sinais dos céus e sabiam se choveu ou não, mas não conseguiram identificar quem era ou o que era o sinal do profeta Jonas. Então nós vamos entender aqui agora o que é esse sinal, por que Jesus falou isso para eles. Vamos ler o primeiro texto, Isaías capítulo 7, versículos 14 e 15. Vou começar a falar sobre o sinal agora. Aleluia. Glória a Deus. Isaías 7, 14 e 15. Olha como diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. O irmão quiser ler aí, o irmão pode ler, por favor, em voz alta. Isaías 7, 14 e 15. Espera aí, irmão, só um minutinho. O que ele vai dar? Um sinal, né? Pois bem. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Pode ler o próximo também. Mantenha quem quer operar, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Perceberam? O mesmo Deus vos dará um sinal. Uma virgem conceberá, dará luz a um filho, o seu nome será Emanuel, Deus conosco, né? E ele
comerá manteiga e mel, até que saiba discernir o que é bom e o que é ruim. Manteiga e mel fala de escola. Sabe que eu estava vendo um cidadão na internet há poucos dias falando que Jesus era analfabeto, que Jesus não frequentou escola, Jesus história. Como que as pessoas podem falar tanta besteira, irmãos, nas redes sociais, né? E tem tantos milhares de seguidores seguindo eles? Primeiro que Jesus era judeu, aos 12 anos ele já ia para a escola rabínica, né? Jesus, manteiga e mel fala de escola secular e escola religiosa. Escola secular e escola religiosa. Jesus foi instruído, ele era muito bem instruído, até que saiba, está sendo ensinado, ó, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, até que saiba discernir o bem e o mal, vai para a escola. Jesus, como criança, foi para a escola. Jesus nem, ele fala Jesus história, Jesus não era analfabeto, de forma alguma. Jesus entendia das leis, porque todo o processo que Jesus desenvolveu nos 3 anos de ministério dele, foi como homem. Ele não era nem onisciente, nem onipresente, nem onipotente como homem. Ele conhecia o pensamento dos homens, porque o Espírito Santo estava no ministério dele. Quando ele foi batizado lá no Jordão, ele recebeu 7 atributos do Espírito Santo, que está lá em Isaías capítulo 11, que repousou sobre ele naquele momento que aquela forma corpórea de pomba veio sobre ele. Naquele momento ele recebe 7 atributos, Isaías capítulo 11, para que ele pudesse desenvolver o seu ministério. Então ele sabia tudo, ele conhecia tudo, porque o Espírito Santo estava com ele. Lembra daquela mulher samaritana, em João capítulo 4? Ela disse: Senhor, vejo que tu és profeta, porque ele contou a vida dela, ele tocou no ponto nevrálgico da vida daquela mulher. Então perceberam que aqui em Isaías já começou a aparecer um sinal? Eis que a virgem conceberá. Isso aqui é um ponto fantástico, irmãos, porque como uma virgem pode conceber e dar luz? Os irmãos sabem, né, que para haver um parto, uma mulher ela entra no trabalho de parto e ela entra no processo de dilatação. Uma virgem não tem dilatação. Os irmãos percebem o milagre que aconteceu aqui no nascimento virginal de Jesus. Jesus não é obra do acaso, nem tampouco de uma concepção humana. Jesus é obra do Espírito Santo, da virtude do Espírito Santo. Deus se fez homem no ventre de uma mulher. Por isso que nós somos contra qualquer tipo de aborto, qualquer tipo. Nós somos a favor da vida. Deus se fez homem no ventre de uma mulher na concepção. João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe ainda. Glória a Deus. Então percebam, o sinal do profeta Jonas é o próprio Jesus. Foi isso que os fariseus e saduceus não identificaram. Eles conheciam os sinais do céu, mas estavam diante daquele que é todo poderoso, daquele que é o Mashiach, que eles ainda estão esperando, e eles não conseguiram. Por isso que Jesus disse: geração adúltera, geração de hipócritas, vocês conhecem o sinal do céu, mas não conhecem o sinal dos templos. Vocês não sabem que eu sou o Messias. Está se declarando para eles. Mais um texto, vamos ler Lucas capítulo 2, versículo do 8 ao 14. Eu vou ler aqui com vocês acompanhem aí, por favor. Lucas capítulo 2, do 8 ao 14. Amém. Olha como diz a palavra do Senhor. Versículo 8. E havia naquela mesma região pastores que estavam no campo vigiando durante a noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor brilhou ao redor, e eles ficaram com medo. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, porque vos nasceu neste dia, na cidade de Davi. Cidade de Davi é Belém, né? Um Salvador, que é Cristo do Senhor. A cidade de Davi, irmão, deixa eu explicar isso aqui. Ela tem 2 cidades de Davi na Bíblia. A cidade de Davi, onde Davi nasceu, que é Belém, e tem a cidade de Davi, que é um palácio que Davi construiu no Monte Sião, sobre o Monte Sião, onde tinha um mausoléu que sepultava os reis de Israel que morriam, e a cidade de Davi também. Mas a cidade de Davi, que aqui está dizendo, é onde Davi nasceu. Essa cidade, Belém,
Bet-Helém, ela significa casa de pão. Os irmãos já ouviram falar, aqui é Belém, aqui é casa de pão. Mas os irmãos sabem por que significa casa de pão? Segundo o que nós vemos em Gênesis 49, quando Jacó dá as bênçãos para os filhos dele, casa de pão significa por causa de Aser. Aser é o oitavo filho de Jacó. Aser, ele era um confeiteiro e padeiro que preparava obras de confeitaria para os reis. E ele morou na cidade de Belém. Então Belém recebe o nome dele, casa de pão, por causa de Aser. Então aqui está dizendo que o Salvador nasceria na cidade de Davi, Belém, né? Casa de pão. Versículo 12. E isto vos será por sinal: achareis o bebê envolto em faixas de pano, deitado numa manjedoura. E de repente estava ali com o anjo uma multidão dos exércitos celestes, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra para com os homens de boa vontade. Perceberam o sinal? O sinal é Jesus. O sinal é o próprio Jesus que os fariseus não conheceram, mas nós conhecemos. Nós sabemos que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Nós sabemos que Ele deu a sua vida por nós. Estamos reunidos aqui para tributar a Ele nesta noite. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Inclusive nesse texto aqui, do capítulo 2 de Lucas, tem uma outra revelação muito, muito profunda aqui, quando Simeão toma Jesus nos braços para apresentar ele no templo, que é o que nós fazemos com as crianças. Isso aqui tem um cumprimento daquela profecia do profeta Joel, quando ele diz, quando o profeta diz que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Porque aconteceu que o templo de Salomão, ele foi construído, o primeiro templo, ele era muito suntuoso, muito cheio de pedras preciosas. Mas quando, Naum, estou falando, o profeta que profetizou lá sobre a glória da segunda casa, estou falando Joel, mas é o profeta Naum. Então, irmãos, quando o primeiro templo foi construído, ele era muito bonito, muito suntuoso. Quando aconteceu a destruição do templo, e que foi reconstruído o templo pela Zorobabel, então esse segundo templo ele não ficou nem perto, muito aquém do templo de Salomão. Então, quando eles começaram a lamentar-se, lamentando e lamentando sobre a destruição do templo, porque aquele templo não era parecido com o primeiro, era muito inferior, então Deus vai usar o profeta dizendo: olha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E quando Simeão toma Jesus nos braços e apresenta, aqui no